representar agora a função cosseno x como uma série de Taylor. No caso particular, que a gente chama de série de Maclaurin, para o entorno ali do x igual a zero. Então, para isso, nós vamos usar a fórmula aqui de Taylor para a função, né, e escrever essa função como uma série de potências, que tem esse formato. A derivada da função no x igual a zero, vezes x elevado na n, sobre n fatorial. Então, a gente vai escrever assim os primeiros termos dessa série, porque a série, na verdade, tem infinitos termos. Então, considerando o n igual a zero, para o caso do n igual a zero, a derivada, digamos, de índice zero, a gente considera como se fosse a própria função. Então, o primeiro termo vai ser cosseno de zero vezes o x na zero sobre zero fatorial. Cosseno de zero é 1, x na zero é 1 também, e zero fatorial é 1. Então, o primeiro termo é 1. Quando o n for 1, aí agora nós vamos precisar da primeira derivada dessa função. A função é cosseno, a primeira derivada é menos seno. Então, menos seno x. O segundo termo, na verdade, né, vai ser menos seno de zero vezes x na 1 sobre 1 fatorial. Seno de zero é zero. Então, esse termo todo aqui vai dar zero. Vamos para quando o n for 2. Então, nós vamos calcular a segunda derivada daquela função cosseno x. A segunda derivada é a derivada da derivada. Então, nós vamos calcular a derivada de menos seno x, que é menos cosseno x. Então, esse termo aqui será menos cosseno de zero vezes x na 2 sobre 2 fatorial. Cosseno de zero é 1. Como tem um menos ali, então vai ficar menos 1 vezes x ao quadrado. 2 fatorial é 2. Então é menos x ao quadrado sobre 2. Quando n for 3, aí nós vamos agora para a terceira derivada. Ou seja, a derivada de menos cosseno, que é seno. Então aqui vai ficar seno de zero. Aí a gente já viu que esse aqui já é um termo que vai dar zero, né? Porque seno de zero é zero, ele está multiplicando, então aqui ficou zero. Quando n for 4, já vamos escrever aqui, ó, a quarta derivada, a gente coloca assim, da função é igual à derivada do seno, que é cosseno. Então, o termo ali da série vai ser cosseno de zero vezes o x na quarta sobre 4 fatorial. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 vez x na quarta, que é x na quarta, sobre 4 fatorial, que é 24. Nós vamos precisar escrever mais uns termos aqui, porque, na verdade, nós temos só, por enquanto, 3 termos dessa série. Então, vamos escrever mais 2 aqui. Considerando n igual a 5,
Então, nós vamos em busca da quinta derivada da função cosseno x, que é a derivada do cosseno x, que é menos seno x. Como já vimos, esses termos que envolvem o seno x, como a gente está no caso particular do x ser igual a zero, então aqui nós vamos ficar com um seno de zero, vezes seno de zero, que vai dar zero, né? X na 5, sobre 5 fatorial. Então esse termo vai dar zero, porque seno de zero é zero. Vou fazer mais um termo, x na 6, n igual a 6. Então nós vamos determinar aqui a sexta derivada da função cosseno x, que é a derivada de menos seno x, que vai dar menos cosseno x. Então o termo da série vai ficar menos cosseno de zero vezes o x na 6 sobre 6 fatorial. Cosseno de zero é 1, como é menos cosseno de zero, nós vamos ficar com menos 1 vezes x na 6, que dá menos x na 6, sobre 6 fatorial é 720. Então, já podemos escrever aqui, claro, que são os primeiros termos dessa série de Taylor para a função cosseno x. Então, a gente pode escrever essa função como 1, aí depois seria mais zero, então vai ser menos x ao quadrado sobre 2, depois mais zero de novo, aí mais x na quarta sobre 24, depois é zero, o próximo é menos x na 6 sobre 720, depois virar o zero, e depois aí vai continuar, né? Pelo que eu vejo aqui, do jeito que está crescendo, seria lá um x na 8 sobre ali daria o 8 fatorial 40.320. Claro que são apenas os primeiros termos dessa série que tem infinitos termos.